Exercícios com ângulos notáveis, com ângulos com seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Então, nós vamos ver três exercícios, um com a utilização do seno, um com a utilização do cosseno e uma com a tangente. Começamos com esse exercício, que fala de um triângulo retângulo e com sua diagonal traçada. Tá? Então, o triângulo ABCD tem 10 centímetros de comprimento e foi dividido em duas partes por sua diagonal AC. E o ângulo formado pela diagonal com o lado AB, ele forma um ângulo de 30 graus. E ele está perguntando qual é o comprimento dessa diagonal. Então, nós temos que, como informação que aqui é a diagonal, e nós temos então um triângulo retângulo formado, né? A metade desse retângulo é um triângulo retângulo, cujo D vale a hipotenusa e o 10 é o cateto oposto. Então, temos essas informações. Se eu tenho o cateto oposto e eu quero saber a hipotenusa, qual que eu vou utilizar? Seno, cosseno ou tangente? É o seno, né? Então, o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Eu vou calcular o seno de 30 graus, que é o ângulo. Vou substituir o cateto oposto por 10 e vou substituir a hipotenusa por D. Como 30 graus é um ângulo notável e não aparece o valor desse seno de 30 graus aqui, nós temos que lembrar daquela tabelinha que a gente viu no vídeo anterior. Essa aqui é a tabelinha que foi dada lá. E temos aqui que seno de 30 graus é 1 meio. Né? Então, é um ângulo notável e ele vale 1 meio. Então, vamos trocar o seno de 30 por 1 meio, o cateto oposto por 10 e a hipotenusa por D. Aí fazemos a multiplicação cruzada, né? D vezes 1 igual a 2 vezes 10. D vezes 1 vai dar D e 2 vezes 10 vai dar 20. Logo, a diagonal aqui, a hipotenusa desse triângulo retângulo formado dentro do retângulo, vai ser com medidas de 20 centímetros. Exercício 9. Considerando o triângulo ABC equilátero, cujo lado mede 10 centímetros, qual é a medida de sua altura? Temos que lembrar que triângulo equilátero, equi vem de igual, né? Látero de lados, então tem três lados iguais. O lado mede 10 centímetros, consequentemente, os três lados desse triângulo medem 10 centímetros. Qual é a medida da altura dele? Então, temos que desenhar um triângulo equilátero, traçar a sua altura, colocar aqui que mede 10 centímetros. Como é um triângulo equilátero e os três lados são iguais, os três ângulos internos serão iguais, porque os lados são proporcionais aos ângulos. Então, aqui vai medir 60 graus, aqui vai medir 30, porque a altura cortou o ângulo de 60 graus ao meio. A altura é uma bissetriz. Então, nós temos um triângulo retângulo formado dentro do triângulo equilátero. E aqui, então, nós podemos calcular a altura de duas formas. Nós podemos pegar pelo ângulo de 60 graus ou pelo ângulo de 30 graus. Nesse caso aqui, eu vou calcular pelo ângulo de 30 graus. Por quê? Porque eu quero fazer um cálculo com cosseno. Se eu vou fazer com ângulo de 30 graus, eu vou pegar o cateto adjacente, que é a altura, que é o que eu quero descobrir, e dividir pela hipotenusa, que é o 10. Daí eu vou usar o cosseno. Se eu fosse usar o ângulo de baixo, eu ia pegar o cateto oposto, que seria o H, dividir pela hipotenusa, que seria 10. Mas daí eu ia usar o seno. Mas seno a gente fez antes, então vamos usar o ângulo de cima para trabalhar com o cosseno. Então temos que 10 é a hipotenusa e o H é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Tem que lembrar disso. Tá? Então vamos usar o cosseno de 30 graus. Como o cosseno de 30 graus é um ângulo notável e não aparece o seu valor aqui na questão, nós temos que lembrar daquela tabelinha, né? E daí, pegando a tabelinha, nós vamos ver que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, fazemos a substituição, raiz de 3 sobre 2 no lugar do cosseno. Aí, o cateto adjacente é o H, né, a altura desse triângulo equilátero, e a hipotenusa vale 10. Então, fazemos a multiplicação cruzada, vai ser 2 vezes H igual a 10 vezes raiz de 3.
Ou como eu quero saber o valor do h, eu posso deixar esse 2 dividindo aqui, né? Não precisa passar ele multiplicando pelo h, porque depois eu vou ter que dividir novamente. Então aqui, o mais rápido seria só passar o 10 para cá, multiplicando a raiz de 3. Né? Então, raiz de 3 vezes 10 dividido por 2. Simplificamos aqui 10 dividido por 2, que vai dar 5, né? Então, a altura desse triângulo equilátero é 5 raiz de 3. Lembrando que a altura do triângulo equilátero é a mesma altura do triângulo retângulo formado, né? Se eu quisesse saber em centímetros ali, que não tivesse a raiz, eu pegava, desenvolvia a raiz, né? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, 5 vezes 1,7 ia dar o valor aproximado da altura. Lembrando que, assim como ele está na raiz, é o valor exato da altura. Se tirar da raiz, vai ser um valor aproximado, porque raiz quadrada de 3 é um número irracional. Agora, exercício 10, determinar a altura da árvore. Então, nós temos aqui de um ponto fixo, foi observado até o topo da árvore, e aqui na parte do chão, né, temos 15 metros de distância, de onde foi observado até o pé da árvore. Então aqui é um exercício que dá para se fazer sempre que quiser medir uma árvore. Claro que é necessário ter um teodolito, algo que meça os graus de inclinação onde é observado. Mas dá para se calcular a altura da árvore sem subir na árvore e sem medir a altura dela fisicamente, né, com uma régua ou algo assim. Então, temos aqui que o H é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus e o 15 é o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, então é a tangente de 30 que devemos calcular. Então, tangente de 30 é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Como a tangente de 30 não tem ali, não foi dada, e 30 é um ângulo notável, então nós temos que usar a tabelinha. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, vamos substituir tangente de 30 por raiz de 3 sobre 3, o cateto oposto por h, que é a altura da árvore, e o cateto adjacente por 15. A conta é parecida com a anterior, né? Por quê? Porque aqui agora basta passar o 15 para cá, multiplicando a raiz de 3, né? Então, vai ficar 15 raiz de 3 dividido por 3. E a gente pode simplificar o 15 pelo 3. 15 dividido por 3 vai dar 5, né? Então, como resposta, 5 raiz de 3 é a altura da árvore.